No vídeo de hoje nós temos três assuntos. Em primeiro lugar, o IBGE divulgou o resultado da produção industrial brasileira de agosto. Teve um crescimento total muito pequeno, eu vou abordar isso com vocês, mas o resultado geral é realmente muito negativo, especialmente quando nós tratamos da indústria de transformação. O segundo assunto diz respeito a uma declaração do Ministério da Fazenda, dizendo que o planejado déficit zero para o ano que vem, ou seja, as contas públicas em equilíbrio, provavelmente não vai ocorrer por conta do Congresso, vão entender direitinho o que eventualmente está acontecendo ou não está acontecendo. E por fim, gente, eu vou dar mais um pitaco na questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu, como a maioria das pessoas, tenho uma visão ética, uma visão moral a respeito disso e de antemão já condeno a ação invasora da Rússia. Mas tem pessoas, instituições muito poderosas que pensam diferente desses parâmetros, mas antes de condenar raciocínios divergentes, é importantíssimo tentar compreender eles. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, começando pela questão da indústria brasileira, o IBGE divulgou há algumas horas a produção das manufaturas do Brasil referentes ao mês de agosto. Segundo o Instituto, foi registrado uma alta de 0,47% em relação a agosto do ano passado, depois de um mês bastante negativo, que foi julho, com queda de 1,14%. Mas esse 0,47% de alta tá bom, é razoável, minimamente razoável? A resposta é não. Vamos analisar isso pela maneira como ele se forma. Como eu falei em outras vezes, a indústria se classifica em dois grandes grupos. O primeiro é a indústria chamada extrativa mineral, que basicamente são grandes mineradoras que extraem ferro, níquel, estanho, vários outros tipos de minerais, como diz o próprio nome do setor, normalmente aqui no Brasil dedicados sua maior parte à exportação, especialmente para a China. Nesse caso, nós tivemos uma alta de 3,78% em agosto, sempre frente a agosto do ano passado, e pela série histórica que nós temos, esse crescimento sim está diminuindo, mas isso é o menos importante. O importante aqui do extrativo mineral é que os seus resultados, vamos dizer, mais generosos, eles acabam influenciando todo o setor industrial e escondendo o verdadeiro drama da economia brasileira, que é a indústria de transformação. Aquela que pega produtos, transforma em outras mercadorias para aí sim revender no mercado. O que aconteceu? Em agosto, esse grupo industrial registrou mais uma queda, quase que neutra, de 0,07%, sendo esse o terceiro mês consecutivo de resultados negativos em 2023. Se nós considerarmos desde o início desse ano, foram 5 resultados mensais negativos e apenas 3 positivos, sendo que os positivos, o maior deles, ou o melhor deles, foi de apenas 0,56%. E esse quadro que eu acabei de mencionar pode piorar? Evidentemente que sim. Olha só, a parte mais progressista, que mais cresceu da indústria de transformação, é exatamente ligada ao agronegócio. Isso aí não é uma coisa boa, é ótima, mas o agronegócio, ou seja, a competência brasileira no setor primário e até no acondicionamento de produtos primários, é que vem puxando um resultado não tão negativo para a indústria de transformação do Brasil. Olha só, fabricação de produtos alimentícios, lembrando, agosto de 2023 frente a agosto de 2022, cresceu 7,59%, fumo 14,7% e produtos têxteis, que tem grande influência do algodão como produção primária, teve uma alta de 2,07%. E aí, onde que está o lado negativo? Exatamente aonde o Brasil deveria estar agregando valor, exatamente aonde o nosso país deveria registrar, como faz outros países do mundo, os melhores padrões de competitividade, os melhores padrões de produtividade. E agora vamos para produtos de maior grau de elaboração, maior complexidade, portanto, geradores de maior valor, para ver a vergonha que foi o resultado, não só de agosto, mas eles já vêm vindo há muito tempo.
Produtos químicos, queda de 4,47% frente a agosto do ano passado. Equipamentos de informática, retração de 9,42%, sendo que em julho a queda foi de 25%. Máquinas, equipamentos e materiais elétricos, menos 7,2%. Máquinas e equipamentos em geral, queda de 7%. E veículos, menos 10,7%. O que significa isso? O que estão dizendo? O que eu falei anteriormente. A indústria brasileira, especialmente as que geram maior valor, mais emprego, mais distribuição de riqueza, portanto, estão já há muitos anos capengando, estão perdendo o trem da história. E para que elas esbocem a recuperação, necessitam do quê? 3 fatores que a gente vai classificar. Primeiro, da indústria para a própria indústria desistir desse negócio de protecionismo, investir mais pesado em qualificação tecnológica, em qualificação dos seus trabalhadores, exatamente para ter melhores condições, melhor qualificação competitiva. Mas isso não é só fator do setor privado. O setor público, em grande parte, que é responsável pela educação básica e pela infraestrutura. Além do mais, nós temos que incluir nessa receitinha de bolo a desregulamentação, a questão tributária. A indústria brasileira vai pagar menos imposto, eventualmente a partir de 2026, sendo que eu não acredito muito nisso, mas tem uma carga fiscal atual da ordem de 40%. Isso aí inibe na produção a competitividade de qualquer tipo de atividade produtiva. Em resumo, gente, a mudança desse quadro só vai ocorrer quando tivermos aqui mudanças de mentalidade. E vou dizer, não adianta atribuir culpa só a um ou outro, todos são culpados. A mentalidade tem que mudar do setor público, que tem que desburocratizar, tem que destributar, também no setor privado, que tem que optar pela preferência de um livre mercado, investindo na capacitação, na qualificação, ao invés de ficar pedindo para o próprio Estado, como se faz institucionalmente em várias entidades representativas das manufaturas, por benesses do Estado para aumentar a proteção frente a importados e outras cositas más que não interessam no longo prazo para o Brasil nem para a própria indústria. Próximo assunto agora. De acordo com o próprio Ministério da Fazenda, aquela meta prometida de zerar déficit público a partir do ano que vem, 2024, ou seja, equilíbrio das contas públicas, que seria uma coisa muito boa para o Brasil, isso aí está sendo feito através não de redução de gastos, mas de alta tributária, mas vamos colocar isso num plano secundário agora, que não é nosso assunto central. Mas o que está acontecendo? As autoridades fazendárias declararam que essa meta está ameaçada porque o Congresso Nacional tem dentro de seus trâmites propostas políticas que aumentariam o orçamento em 24 bilhões de reais. Olha, eu vou dizer o seguinte, gente. Se o déficit no ano que vem ficar em 24 bilhões de reais, até está excelente. Esse ano vai passar de 180 bi. Tudo bem, não vai cumprir a promessa, mas por causa desse caos aí, vai quase cumprir a promessa dentro de uma estrutura enorme chamada Brasil. Mas não é essa a questão, pessoal. Isso é desculpa, é argumento para inglês ver, no sentido de antecipar que uma promessa não vai ser cumprida. Por que eu digo isso? Os gastos, especialmente do Poder Executivo, eles estão crescendo, mas não são gastos extemporâneos, não são gastos ocasionais. São gastos que eu diria perenes, como aumento da folha de pagamento e benefícios sociais ou benefícios classistas a pessoas que muitas vezes eu questiono se são merecedores ou são dignos de tal crédito. A questão é a seguinte: enquanto aumenta esses gastos, enquanto a despesa pública vai aumentando de maneira muito intensa, nós temos claramente uma evidente frustração na arrecadação pública pretendida pelo governo. Nos últimos 3 meses, agosto, julho e junho, houve queda de receita tributária em relação ao mesmo período do ano passado. E a reação do governo é o quê? Buscar novas fontes tributárias. Nós falamos ontem a respeito do imposto seletivo, que penalizariam coisas que fazem mal para as pessoas, como cigarro, bebidas alcoólicas. E eles estão querendo aplicar
essa tributação diferenciada é para bicicletas, computadores, televisores, não sei que mal faz andar de bicicleta, assistir televisão ou pesquisar no computador. Na verdade, eles estão com fúria fiscal, querem tributar o que encontrarem, e isso chega a beirar, se não ultrapassar os limites da legalidade. Então vamos deixar muito claro, gente. A meu ver, opinião pessoal, espero estar errado, a meu ver, no ano que vem não vai ter déficit zero, e o déficit não vai ser apenas os 24 bilhões que o Congresso Nacional, não sei se correto ou incorretamente, está exigindo, vai ser muito maior e vai ser acompanhado por aumento de impostos e aumento muito maior da despesa pública. Isso gera o quê? Primeiro, crescimento da carga tributária. O brasileiro vai pagar mais impostos do que paga, inclusive, esse ano. E, em segundo lugar, pelo déficit público, a inflação realmente vai bombar e todo esse contexto é extremamente negativo para o desenvolvimento econômico. Se esse ano nós vamos fechar com um crescimento entre 1,5% e 2%, na minha avaliação, não vai chegar a superar os 3%, como muitos analistas de plantão estão fazendo, ano que vem, se continuar a coisa como está, nosso país vai entrar numa recessão, e uma recessão muito séria, porque vai ser aquela que é difícil de sair. Para sair daquela recessão, nós vamos ter que fazer finalmente a tal da reforma administrativa, diminuir o tamanho do Estado, senão não vai dar jeito não, gente. Agora vamos para o último assunto do Fora de Curva, mas antes disso, eu peço para vocês deixar seu like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, evidentemente logo depois que ele se encerrar, para não perder esse último assunto do Fora de Curva, que está muito legal, muito interessante pelo menos, e aos novos que estão assistindo o canal pela primeira vez, eu faço convite para se inscrever aqui no Fora de Curva, que realmente as nossas análises podem ser questionadas, afinal de contas a minha única convicção é que tudo é questionável, ou a maior parte das coisas são questionáveis, mas é meu empenho aqui para fornecer a cada um de vocês uma análise de qualidade em relação ao que está acontecendo, focado nas repercussões futuras do presente. Então, vamos lá para o último assunto, que trata da guerra de Rússia e Ucrânia. E nesse ponto, a frente lá está um pouquinho parada, não tem muitas novidades no front nessa semana, segundo várias fontes que eu consultei, mas a questão muda no ponto diplomático. Existem vários veículos de notícia que estão falando que não só a União Europeia como os Estados Unidos estão cansando de financiar a Ucrânia nesse combate contra a Rússia. Moralmente e eticamente eu acharia isso muito errado. Um país que foi invadido de maneira tão covarde e objetivos por parte do governo russo tão cretinos, mereceria sim sofrer uma grande derrota para nunca mais incomodar os amiguinhos, os vizinhos menores territorialmente e militarmente mais fracos. Mas aí saiu uma notícia hoje a respeito de um posicionamento do Pentágono, que coordena toda a área militar dos Estados Unidos e que me chamou a atenção. Eles avisam o seguinte, que já enviaram 113 bilhões de dólares em ajuda para Kiev, tanto militar como humanitária, e o dinheiro está acabando. Segundo eles, de acordo com o orçamento disponível, eles teriam apenas entre 5 e 7 bilhões de dólares para repassar aos ucranianos e acabou a grana. Bom, isso aí, em primeiro lugar, tem a ver com a questão fiscal dos Estados Unidos. O governo atual do Joe Biden já conseguiu, na verdade, um acordo no Congresso para extrapolar ainda mais os limites da despesa pública, mas não incluiu as verbas para a Ucrânia, que devem eventualmente chegar em dotações suplementares. Mas por que então o Pentágono está assumindo essa posição, colocando tais restrições? Como eu falei antes de explicar, ou tentar explicar isso, tentar olhar a mente dos militares dos Estados Unidos. Antes disso, vou ressaltar, sou completamente a favor da Ucrânia. Considero que a Rússia tem que bater em retirada desse país e ainda proporcionar uma enorme indenização de guerra para a reconstrução da infraestrutura ucraniana. Mas não é isso que está em jogo agora, é o pensamento militar norte-americano. Bom, o que nós sabemos, a guerra que começou em fevereiro de 2022 enfraqueceu muito, mas muito mesmo, o exército dos russos. Isso talvez já seja suficiente
para a OTAN, Estados Unidos e países europeus, incluindo a Turquia, que certas vezes dizem que é europeu, certas vezes dizem que não é, estarem, em termos geopolíticos, satisfeitos com essa perda de poder bélico? E por que esses países, vamos colocar Estados Unidos, não gostaria que a Rússia virasse simplesmente um fracote no mapa geopolítico global? É que eles têm um inimigo mais forte e mais desconhecido. A Rússia ou a ex-União Soviética como inimigo, eles conhecem a rigor desde o início da Segunda Guerra Mundial, quando inclusive eram aliados. Na Guerra Fria, eles acabaram se conhecendo e desenvolveram protocolos internos para garantir que eventuais desentendimentos não chegassem às vias de fato. E aí foi por isso que a Guerra Fria, que acabou lá no final dos anos 80, teve, sim, alguns momentos dramáticos, como a crise dos mísseis em Cuba, um alarme falso de bombardeio nuclear, se não me engano, em 83, e outras cositas más. Mas a questão é a seguinte: entre presidente dos Estados Unidos e chefia do Partido Comunista Soviético na época, existia o famoso telefone vermelho. Quando tinha alguma coisa mais séria, os dois líderes das principais potências globais conversavam, acertavam os ponteiros ou faziam algum acordo parcial para evitar uma agressão que ia destruir todo mundo. Então, a Rússia, mesmo com a agressividade de Putin, ela é um país bem mais controlável do que o desconhecido. Os chineses, que estão numa política também francamente expansionistas. Tem uma infraestrutura muito maior, capacidade de riqueza muito maior que os próprios russos e se configuram, sim, ao maior ameaça ao status quo de liderança militar e econômica dos Estados Unidos e no seu conjunto da OTAN. E aí, como é que a Rússia poderia atuar nesse sentido? A Rússia, apesar de ser atualmente aliada dos chineses, vocês podem reparar uma coisa. O governo do Xi Jinping até dá uma ajudinha para eles, mas nada que dê uma vantagem definitiva na guerra, porque o interesse chinês provavelmente também é enfraquecer os russos. Em primeiro lugar, a China tem contendas, tem divergências territoriais com esse que é o maior país do mundo, especialmente naquela região da área de Vladivostok, que até o século, se não me engano, XIX, primeira metade do século XIX, pertencia assim à China, foi dominada pelo czar da época. A segunda questão é a seguinte: se a Rússia estiver completamente depauperada, não tiver capacidade de defesa, em primeiro lugar, a China faz uma invasão territorial, recuperando ou anexando territórios facilmente que vai atribuir a si próprio, provavelmente com um lucrinho em cima de alguns milhões de quilômetros quadrados. E numa questão de eventual conflito global, que nós civis não pensamos nessa hipótese, mas os militares sim, é a agenda do dia a dia deles projetar causas, efeitos, consequências de tudo isso aí. Uma Rússia completamente estéril militarmente não teria as mínimas condições de resistir a uma invasão chinesa, pegando vários pontos de infraestrutura, vários minerais, várias riquezas que abundam na ex-União Soviética. E levando em consideração, como eu falei, a Rússia atualmente é aliada da China. Mas será que sempre foi assim? Não, não foi assim e nem vai ser assim. Porque esse país atualmente mais identificado com o Oriente, ele está, na verdade, na fronteira entre dois mundos. E ele vai se aliar ao que lhe oferecer maiores vantagens. Nesse momento, por causa da guerra que a OTAN se vira contra a Rússia, de maneira acertada, eu reforço isso, moralmente, lógico que eles vão buscar apoio nos chineses, até indianos, que são mais, por sua vez, também vinculados ao Ocidente. A questão é, na hora das vias de fato, aonde esse país vai se posicionar geopoliticamente? É uma incerteza. Mais ou menos é a posição que a Itália ocupou na Primeira Guerra Mundial. No início era aliada da Alemanha, mudou de lado por questões de conveniência geopolítica. A Rússia está nessa mesma posição atualmente. E uma Rússia sem força militar não significaria absolutamente nada nesse contexto. Não seguraria os chineses nem no primeiro minuto de um eventual embate. E no longo prazo, provavelmente o Pentágono avalie que precise desse inimigo ou amigo de ocasião exatamente para reforçar a proteção diante de uma ameaça maior, que é evidentemente a expansão
do poderio e do território chinês. É uma análise que, lógico, cabe críticas, não é a coisa mais bonita que nós gostaríamos de dizer, mas é o que eu estou enxergando, tentando compreender esse posicionamento do Pentágono. Eles preferem ter um inimigo razoavelmente poderoso na fronteira de um inimigo maior do que uma Rússia completamente depauperada e destruída. Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das análises feitas aqui. Se gostaram, não esqueçam novamente do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos, e aos novos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, por favor, inscrevam-se no canal, que a experiência de vocês, acredito eu, vai ser bastante profícua, vai ser positiva. Um abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.